Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos de O Homem Espiritual, de Watchman Nee. É uma obra teológica bem densa, né? Com certeza. E o material se propõe a ser um guia para a experiência espiritual mesmo, não só um manual, sabe? Uhum. Nossa ideia aqui é pegar as ideias centrais dele sobre espírito, alma e corpo. E como isso se conecta com a jornada espiritual que ele descreve. Bom, vamos lá, desempacotar isso. Vamos sim. Olha, o ponto de partida fundamental ali nos textos é essa distinção que o Nee faz, né? Entre essas três partes. Sim. Para ele entender essa separação e principalmente a ordem certa de como elas deveriam funcionar, é crucial. A gente vai ver como ele desenvolve isso desde a criação até a vida cristã mais prática mesmo. Legal. Então essa estrutura tripartite. O corpo, imagino é o mais óbvio, né? A conexão com o mundo material, a nossa consciência do mundo, como ele diz. Exato. E o espírito, então, seria por onde a gente se conecta com Deus, a tal consciência de Deus. Isso, perfeito. O espírito seria essa nossa antena direta para Deus. Tá. E a alma? Onde que ele entra nessa história? Porque às vezes a gente confunde alma e espírito, né? Como ele diferencia? Boa pergunta. Para Nietzsche, a alma é tipo a nossa central de comando pessoal. É onde está o intelecto, as emoções, a nossa vontade, é a autoconsciência. Ah, entendi. Então não é a mesma coisa que a consciência de Deus que está no espírito. Não mesmo. E ele via a alma funcionando como uma mediadora, sabe? O espírito receberia a direção de Deus, passaria para a alma. E a alma usaria o corpo para agir. Faz sentido. E exatamente. Na ordem original, antes da queda, o espírito que deveria estar no comando. Certo. Mas aí veio a queda, né? E, segundo Nee, o que aconteceu com essa ordem aí? Bom, aí que a coisa complicou. Nee argumenta que a queda subverteu tudo isso. A alma, ao escolher o conhecimento por si só, a árvore do bem e do mal, né? Em vez de depender da vida que vinha de Deus pelo Espírito... Ela tomou o controle. Exatamente. Ela usurpou a liderança do Espírito. A tentação, do jeito que ele descreve, primeiro atinge o corpo, depois seduz a alma com essa promessa de autonomia, de saber das coisas, né? Uhum. E, por fim, leva o Espírito junto na rebelião contra Deus. O problema central para Nee é essa busca por independência, essa rebelião. E essa inversão, essa alma no comando tem consequências práticas, mesmo para quem já é cristão, para quem busca Deus. Totalmente. Isso leva ao que ele chama de estado anímico ou carnal. E olha, anímico vem de ânima, alma em latim. Ah, claro! Quer dizer, mesmo uma pessoa que já nasceu de novo, que teve o espírito regenerado, pode continuar vivendo sob o governo da alma, das suas emoções, do seu próprio entendimento, da sua vontade. Mesmo com o espírito vivo ali dentro? Sim, o espírito está lá, regenerado, mas não está no comando da vida. A alma continua ditando as regras muitas vezes. Nossa, isso é forte. Então, a regeneração em si não resolve automaticamente esse problema da alma estar no controle. Como é que Nee vê a solução para isso? Aí entra a importância da cruz, na visão dele. Para Nee, a cruz não é só para perdoar pecado. É o julgamento de Deus sobre o velho homem inteiro. O ser humano caído, você diz. E isso, espírito, alma e corpo no estado de pecado. Ele considera que, quando a gente se identifica com Cristo, esse nosso velho eu foi crucificado junto com ele. É considerado morto aos olhos de Deus. Entendi. E essa morte na cruz, então, que abre o caminho para a regeneração funcionar direito. Exato. A regeneração é receber a vida de Deus diretamente no espírito humano. Ele diz, nossa vida espiritual nasce de Deus. Mas, e aqui está um ponto-chave dele, essa vida nova não vem para consertar a nossa natureza antiga, a carne. Ah, não é um upgrade. Não, é para vencer, para substituir a carne. É uma dinâmica de morte para o velho e vida para o novo, não de tentar educar ou melhorar o que já foi condenado na cruz. Isso cria um contraste bem claro, né? Como ele descreve na prática, assim, a diferença entre viver pelo espírito e viver pela alma. O contraste é central na obra dele. Viver no espírito, para Nee, é seguir a intuição que vem do espírito regenerado. É depender ativamente do Espírito Santo. Buscar a vontade de Deus mesmo quando não faz sentido para a nossa cabeça ou para os nossos sentimentos. Uhum. Já a vida anímica ou carnal é guiada pelos sentimentos. E ele até fala que essas vidas são suscetíveis de mudanças constantes, né? Pelo intelecto que busca o conhecimento só mental, pela vontade própria, pela autoconfiança.
Mesmo que as intenções sejam boas, a fonte é o eu. Mesmo com boas intenções. Interessante. E ele aponta uma saída para essa vida dominada pela alma? Tem como? Como mudar isso? Tem sim. Ele fala muito da necessidade da divisão da alma e do espírito. É um conceito profundo. Não é algo que a gente faz na nossa força. Certo. É uma obra mais profunda da cruz que o Espírito Santo realiza na gente para justamente liberar o nosso espírito dessa influência dominante da alma, para que o espírito possa de fato liderar. Então, reconhecer que o velho eu morreu com Cristo na cruz e buscar essa divisão seriam os passos para sair do domínio da alma e do pecado. Exatamente. A superação vem por acreditar nisso, se apropriar pela fé dessa morte com Cristo e aí se render dia a dia ao Espírito Santo para mortificar os feitos do corpo, como Paulo diz. É uma cooperação ativa com Deus, não é só ficar esperando. Entendi. E é curioso como o Ni leva essa ideia de vitória até para as questões físicas, né? Fraqueza, doença. Sim, ele estende isso. Ele argumenta que se o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo, então Deus pode dar sua vida e poder até para o nosso corpo físico aqui e agora. Não só no futuro, na ressurreição final. Não só no futuro. Ele sugere uma postura de fé ativa contra a doença, contra a morte que age no corpo, crendo no poder da ressurreição de Cristo disponível para a gente hoje, não uma aceitação passiva. Uau! Bom, resumindo então o que a gente viu desses trechos, o caminho de maturidade espiritual para Nêmia passa por, primeiro, se conhecer por dentro, né? Distinguir espírito, alma e corpo. Depois, se apropriar pela fé do que a cruz fez com o nosso eu antigo, o eu que quer ser independente. Exato. E, por fim, aprender a viver constantemente sob a direção do Espírito, capacitado pelo Espírito Santo. É uma jornada bem interna, né? Para além do que a gente vê ou sente na superfície. Sem dúvida. E fica uma reflexão interessante a partir disso tudo, né? O modelo do Nêmia sugere que a gente precisa de uma vigilância interna constante, uma cooperação ativa com Deus para não escorregar de volta para o domínio da alma. Verdade. E aí fica a questão, né? Como será que essa tentativa consciente de discernir entre o que vem da alma, emoções, pensamentos próprios, vontades, e o que a gente percebe como direção no espírito, como isso poderia, na prática, mudar a forma como alguém toma decisões ou busca o próprio crescimento? É algo para a gente pensar, né?